Você está prestes a entrar em um pesadelo que assombrará seus pensamentos mais profundos. Imagine o que acontece quando o silêncio dos mortos é perturbado. O vídeo de hoje trará à tona um relato aterrorizante de um coveiro solitário que, ao realizar seu trabalho, encontrou mais do que apenas ossos e lembranças de um passado esquecido. O que ele descobriu em um cemitério abandonado vai além do nosso entendimento, e ao tocar aquilo que nunca deveria ter sido encontrado, ele despertou uma força antiga e maligna que ainda hoje clama por vítimas. Você está preparado para ouvir essa história? Se acha que sim, assista até o final e descubra o que realmente acontece quando mexemos com o desconhecido. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Sombras do Além e compartilhar este relato sombrio com seus amigos. Mas lembre-se, alguns segredos devem permanecer enterrados. Era uma noite sem lua, daquelas em que o próprio vento parece carregar sussurros. Marcos, o coveiro do cemitério mais antigo da cidade, estava acostumado com o silêncio assustador das lápides e com a presença invisível dos mortos. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O ar estava mais denso, carregado de uma energia pesada e maligna. As sombras das árvores retorcidas pareciam se mover sozinhas, como se estivessem observando cada movimento de Marcos. Ao caminhar entre os túmulos, sentiu um arrepio subir por sua espinha, como se mãos invisíveis o tocassem, frias e gélidas. Algo estava ali com ele, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Naquela noite, ele foi chamado para abrir um túmulo antigo, um dos mais misteriosos do cemitério. Ninguém sabia ao certo quem estava enterrado ali. Diziam que era uma pessoa importante da cidade, mas os registros estavam perdidos e o túmulo esquecido. Enquanto suas mãos firmes cavavam o solo úmido e gelado, Marcos sentiu uma presença se aproximando. Não era alguém vivo. Disso ele tinha certeza. O vento parou, o som das folhas secas se calou e o cemitério inteiro pareceu segurar a respiração. Foi nesse momento que ele encontrou algo enterrado na terra. Algo pequeno e incrivelmente pesado. Ao retirar o objeto da cova, seu coração disparou. Uma estatueta deformada de uma figura humanoide, coberta de inscrições antigas que pareciam vibrar em suas mãos, como se tivesse vida própria. O ar ao redor ficou sufocante e um silêncio sepulcral tomou conta do cemitério. Marcos sentiu um medo primal se instalar em seu peito. O que era aquilo? Ele deveria ter deixado a estatueta onde estava, enterrada e esquecida. Mas agora, ao tocá-la, ele sentia que algo havia sido despertado. Era como se olhos invisíveis o observassem de todos os cantos. O ar parecia se encher de sussurros, vozes distantes que ele não conseguia entender, mas que o preenchiam com um terror inexplicável. Ele sabia, naquele momento, que havia cruzado uma linha, e agora algo estava vindo para ele, algo antigo, algo que não conhecia piedade. Você consegue imaginar o que aconteceu depois? O que Marcos descobriu naquela noite mudou para sempre o destino de sua alma. Se você quer saber como essa história termina, fique até o final. Mas esteja avisado. Uma vez que se ouve o chamado do além, ele nunca te deixa em paz. Se você tiver coragem, inscreva-se no canal Sombras do Além para mais histórias que vão te perseguir nos seus piores pesadelos. Conheça Marcos, um homem solitário que passou a maior parte de sua vida entre os mortos. Coveiro há mais de 2 décadas, ele era o único responsável por cuidar de um dos cemitérios mais antigos e esquecidos da cidade. Marcos tinha um respeito quase reverencial pelo seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele sempre o alertava de que certos lugares e segredos deveriam permanecer intocados.
No entanto, o que ele não sabia era que aquele cemitério escondia muito mais do que apenas corpos enterrados. Ele estava prestes a descobrir que o silêncio das tumbas escondia segredos obscuros e forças antigas que aguardavam o momento certo para se manifestar. Marcos nunca falou muito sobre seu passado. Tudo o que os outros sabiam é que ele vivia sozinho em uma pequena casa na periferia da cidade, sem família ou amigos. Sua vida era uma rotina monótona, sempre marcada por um profundo isolamento. Ele parecia encontrar conforto em sua solidão e na tranquilidade perturbadora do cemitério. Marcos se sentia mais à vontade entre os mortos do que entre os vivos. Seu olhar era sempre distante, como se carregasse um fardo invisível. Alguns diziam que ele era amaldiçoado, outros que ele tinha um pacto com algo que habitava as sombras daquele lugar. Mas a verdade é que Marcos havia escolhido esse trabalho para fugir de algo, ou talvez para esconder algo que só ele sabia. O cemitério onde Marcos trabalhava era um lugar de rara beleza sombria. Era cercado por uma floresta densa, onde a luz do sol mal conseguia penetrar. As lápides antigas, cobertas de musgo e com inscrições quase ilegíveis, contavam histórias esquecidas de tempos passados. As árvores ao redor tinham galhos retorcidos que pareciam se estender como mãos esqueléticas, sempre prontas para agarrar qualquer um que ousasse adentrar aquele solo sagrado. Durante o dia, o cemitério era um lugar melancólico, mas à noite ele se transformava em um cenário de puro terror. As sombras pareciam dançar entre as tumbas e o silêncio era quebrado apenas pelo som ocasional de passos invisíveis ou sussurros ao vento. Marcos conhecia cada centímetro daquele cemitério. Ele sabia onde estavam enterrados os mais antigos moradores da cidade e onde repousavam aqueles que haviam partido em circunstâncias misteriosas. Ele também sabia dos rumores sobre algumas tumbas específicas que diziam estar amaldiçoadas. Uma dessas tumbas, em particular, sempre lhe causava arrepios. Era a mais antiga do cemitério, marcada por uma cruz de ferro enferrujada e uma lápide que ninguém conseguia ler. Diziam que quem fosse enterrado ali nunca descansaria em paz. Marcos evitava aquela tumba a todo custo, mas algo estava prestes a mudar. Ele sentiria um chamado, algo que ele não poderia ignorar. Foi durante uma das noites mais escuras do ano, quando as nuvens cobriam o céu e nem mesmo a luz das estrelas se fazia presente, que Marcos sentiu uma estranha atração para ir até essa tumba esquecida. Não era apenas curiosidade, mas uma força invisível que parecia puxá-lo em direção ao que ele mais temia. Ao se aproximar da tumba, sentiu um frio gélido atravessar seu corpo e o ar parecia vibrar com uma energia maligna. Ele se ajoelhou ao lado da lápide e, pela primeira vez, percebeu um detalhe que antes lhe passara despercebido: uma série de símbolos esculpidos na base da cruz de ferro. Eles pareciam pulsar com uma luz própria, um brilho sombrio que emanava das profundezas da terra. Marcos sabia que estava diante de algo muito antigo e poderoso. Ele tentou se afastar, mas não conseguia se mover. Seu corpo estava congelado pelo medo e por uma força que parecia emergir do próprio solo. A verdade era que aquele cemitério guardava mais do que apenas corpos e memórias. Ele era um portal para algo mais sombrio, um lugar onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se encontravam. E agora, Marcos estava prestes a cruzar essa linha. Aquele cemitério, que sempre lhe oferecera uma estranha sensação de paz, agora se revelava como um lugar de puro terror, onde forças ancestrais aguardavam o momento de despertar e reclamar o que era seu por direito. Prepare-se, pois o que acontece a seguir vai além
do que qualquer mente poderia suportar. Marcos estava prestes a descobrir que, às vezes, o preço por desvendar certos mistérios é alto demais para qualquer mortal pagar. Fique conosco, inscreva-se no canal Sombras do Além e compartilhe este vídeo com aqueles que, assim como você, têm coragem de enfrentar o desconhecido. Mas lembre-se, nem todos os segredos devem ser revelados, e alguns mistérios são mais seguros quando permanecem enterrados. Tudo começou com pequenos sinais quase imperceptíveis, mas que deixaram Marcos em alerta. O primeiro deles foi a sensação constante de ser observado, mesmo quando estava sozinho no cemitério. Havia algo nas sombras que parecia seguir cada um de seus movimentos. Uma presença invisível que, embora silenciosa, era impossível de ignorar. Cada vez que ele olhava por cima do ombro, esperando encontrar algo ou alguém, só via o vazio escuro e as sombras das árvores, que se estendiam como dedos longos e esqueléticos. Mas ele sabia, no fundo, que não estava mais sozinho. Algo havia despertado. Algo que não pertencia a este mundo. O segundo sinal veio em forma de som. Ou melhor, na ausência dele. O cemitério sempre foi um lugar silencioso, mas esse silêncio agora era diferente, quase sobrenatural. Os habituais sons da noite, o farfalhar das folhas, o piar distante de uma coruja, o vento suave atravessando os galhos, simplesmente desapareceram. O que restava era um silêncio profundo, sufocante, que fazia os ouvidos de Marcos zumbirem. Era como se o próprio tempo tivesse parado, e no meio desse silêncio, ele começou a ouvir algo mais, algo que parecia vir debaixo da terra. Era um sussurro, um murmúrio abafado que, embora incompreensível, carregava consigo uma sensação de pavor crescente. Com o passar dos dias, os sinais se tornaram mais evidentes, e o medo que Marcos sentia começou a se transformar em um terror palpável. Em uma manhã, ao caminhar pelo cemitério, ele notou que algumas lápides estavam misteriosamente deslocadas. Não havia sinais de vandalismo ou qualquer outra explicação lógica. Elas simplesmente pareciam ter se movido por conta própria, inclinando-se em direções erráticas, como se estivessem tentando se afastar de algo enterrado sob o solo. O chão ao redor de algumas dessas lápides parecia perturbado, como se algo houvesse se mexido por baixo da terra durante a noite. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que esse era mais um sinal de que o mal estava se manifestando. Mas o que realmente abalou Marcos foi quando ele começou a ver as sombras. Não eram as sombras naturais das árvores ou das lápides. Essas sombras tinham uma forma que desafiava a lógica e a realidade. Eram longas e distorcidas, movendo-se de maneira estranha, como se tivessem vida própria. Em uma dessas noites, enquanto caminhava pelo cemitério, ele viu uma dessas sombras se arrastando pelo chão, diferente de qualquer outra que já tinha visto. Ela parecia estar viva, contorcendo-se como uma serpente, mas sem qualquer substância física. Quando ele tentou se aproximar para entender o que estava acontecendo, a sombra desapareceu, evaporando-se no ar, como fumaça negra. Mas o medo que deixou em seu rastro permaneceu, enraizando-se profundamente na mente de Marcos. Os sinais se intensificavam a cada noite, e o cemitério, antes um lugar de melancolia silenciosa, agora parecia pulsar com uma energia maligna. Marcos sabia que algo estava tentando emergir, algo que ele tinha inadvertidamente despertado. E então, numa noite sem estrelas, ele começou a ouvir os sussurros mais claramente. Eram vozes múltiplas, todas falando ao mesmo tempo, mas numa língua que ele não conseguia entender. As vozes vinham de um túmulo específico, o mesmo que ele havia aberto na noite em que encontrou a estatueta.
As palavras eram como lâminas cortantes, perfurando o silêncio da noite e penetrando diretamente na alma de Marcos. Ele sentia que, se ouvisse por mais tempo, algo dentro dele se quebraria. Era nesse túmulo que Marcos começou a sentir a verdadeira natureza do mal que estava enfrentando. Cada vez que passava por ali, sentia uma presença, uma força que parecia estar de olho nele, esperando o momento certo para atacar. Ele percebeu que as sombras que o perseguiam estavam ligadas a esse lugar e que os sussurros eram os lamentos daqueles que, de alguma forma, estavam conectados à estatueta amaldiçoada. Um medo primitivo tomou conta de Marcos, mas também uma curiosidade doentia. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas sabia que, ao fazer isso, poderia estar se condenando a um destino pior que a morte. A partir desse momento, os eventos sobrenaturais se tornaram insuportáveis. Marcos começou a ver figuras nas sombras, formas humanoides que pareciam observar cada movimento seu, mas que desapareciam sempre que ele tentava se aproximar. Ele não conseguia dormir. Não conseguia pensar em mais nada, além daquele túmulo, das vozes e das sombras que agora o cercavam. O cemitério, que antes era seu refúgio, agora era uma prisão de pesadelos. Marcos estava preso entre o desejo de descobrir a verdade e o medo paralisante do que essa verdade poderia significar. Prepare-se, pois a partir daqui, a história de Marcos se torna um verdadeiro mergulho no terror. A linha entre a realidade e o pesadelo se desfaz, e ele começa a perceber que o mal que despertou não vai parar até que tenha consumido tudo ao seu redor. Se você tiver coragem, continue assistindo. Inscreva-se no canal Sombras do Além para mais relatos que vão te tirar o sono. E compartilhe este vídeo com aqueles que ousam encarar o desconhecido. Mas lembre-se, alguns mistérios são perigosos demais para serem resolvidos. Marcos se encontrava em um dilema insuportável. Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias. De um lado, a razão gritava para que ele abandonasse o cemitério, deixasse para trás os horrores que começavam a se desenrolar e nunca mais retornasse. Do outro, uma força sombria e misteriosa o atraía irresistivelmente para o epicentro daquele mal crescente. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas também sabia que de alguma forma estava envolvido em tudo isso. O medo corroía suas entranhas, mas havia uma curiosidade mórbida, uma necessidade de entender o que estava realmente acontecendo que o impedia de fugir. Era uma noite especialmente densa, em que as sombras pareciam mais escuras e o ar estava carregado de uma tensão que quase podia ser tocada. Marcos sabia que aquela noite seria decisiva. Os sussurros que vinham do túmulo haviam se intensificado. E agora, ele podia ouvir claramente as palavras, embora não as compreendesse. Eram como cânticos antigos, um lamento ininterrupto que ecoava em sua mente mesmo quando ele se afastava do cemitério. Ele tentava racionalizar, pensar que tudo aquilo era fruto de sua imaginação. Mas o peso do medo era real demais para ser ignorado. Era como se o próprio cemitério estivesse clamando por ele, exigindo que ele cumprisse um papel que ele ainda não compreendia. Então, na escuridão opressiva da noite, Marcos fez uma escolha. Ele sabia que continuar ignorando os sinais poderia condená-lo a uma vida de tormento, mas a ideia de confrontar o desconhecido era aterrorizante. Ainda assim, havia algo dentro dele, uma chama quase extinta de coragem, que o impulsionou a seguir em frente. Ele pegou uma lanterna velha, cujas baterias estavam quase acabando, e decidiu investigar o túmulo de onde os sussurros emanavam.
Enquanto caminhava pelo cemitério, o som de seus passos era o único ruído que cortava o silêncio mortal. Cada folha seca que ele pisava parecia gritar, ecoando no vazio. Ao se aproximar do túmulo, Marcos notou algo que gelou seu sangue. O túmulo, que ele sabia estar selado há décadas, agora estava ligeiramente aberto. A tampa de pedra havia sido deslocada, revelando uma fresta estreita pela qual exalava um cheiro nauseante de podridão antiga. O coração de Marcos bateu com força contra seu peito, como se quisesse escapar. Ele estava à beira de um colapso, mas algo mais forte do que o medo o mantinha ali, parado, olhando para aquele túmulo aberto. Ele sabia que não era um acidente. Algo ou alguém queria que ele entrasse. Os sussurros aumentaram em intensidade, se tornando mais insistentes, quase impacientes. Era como se uma presença invisível estivesse impelindo Marcos a descobrir o que estava escondido naquele túmulo. Ele se agachou e, com mãos trêmulas, tentou mover a pesada tampa de pedra. Surpreendentemente, a pedra cedeu com facilidade, como se estivesse sendo ajudada por uma força invisível. Quando finalmente conseguiu abri-la o suficiente para ver o interior, o que encontrou o deixou em estado de choque absoluto. Dentro do túmulo, ao invés de um corpo em decomposição, havia uma escada de pedra que descia para as profundezas da terra. A escuridão era absoluta. E o ar que subia de lá era gélido, carregado com odor fétido de morte e desespero. Marcos sabia que a decisão que tomaria naquele momento mudaria sua vida para sempre. Ele poderia fechar o túmulo e fingir que nunca havia encontrado aquela passagem, ou poderia descer e enfrentar o que quer que estivesse esperando por ele nas profundezas. O conflito interno de Marcos era quase insuportável. A razão lhe dizia para correr, abandonar o cemitério e nunca mais olhar para trás. Mas o magnetismo daquela escuridão era avassalador. Ele sentia que precisava descobrir o que estava escondido lá embaixo, como se sua própria alma dependesse disso. O medo estava cravado em seu peito como uma lâmina gelada, mas a curiosidade, misturada com um senso de dever macabro, o empurrou para a frente. Ele deu um passo em direção à escada, sentindo o ar ao seu redor ficar cada vez mais frio. Cada degrau que ele descia parecia levá-lo mais fundo em um pesadelo sem fim. A lanterna, nas mãos de Marcos, piscava, sua luz fraca lutando para afastar a escuridão densa. Ele podia ouvir o som de sua própria respiração, rápida e irregular, ecoando nas paredes úmidas e fechadas daquele túnel. As vozes, os sussurros que antes vinham do túmulo, agora pareciam se misturar com o som de seus passos. Eles se tornaram mais claros, quase como se estivessem ao seu lado, sussurrando em seu ouvido, falando uma língua esquecida, carregada de agonia e dor. Marcos sentia a pressão aumentando em sua cabeça, como se a própria gravidade estivesse se intensificando à medida que descia. O peso do terror e do mistério se transformava em um fardo insuportável. Finalmente, ele chegou ao fim da escada, e a visão que o aguardava era aterradora. Diante dele, uma vasta câmara subterrânea se abriu, iluminada por uma luz fraca que parecia emanar de dentro das próprias paredes. No centro da câmara havia um altar de pedra, coberto de símbolos antigos e manchas escuras que pareciam sangue seco. Sobre o altar estava a estatueta que Marcos havia encontrado na primeira noite, mas agora ela parecia viva, pulsando com uma energia sinistra. Ao redor do altar, figuras espectrais se moviam, sombras que pareciam observar Marcos com olhos invisíveis. Ele estava cercado, preso em um círculo de terror e mistério, sem saber o que fazer a seguir. O medo que ele sentia era absoluto, paralisante. Ele sabia que havia cometido um erro ao descer até ali, mas agora era tarde demais.
As sombras começaram a se mover em sua direção, e os sussurros se tornaram gritos, gritos que perfuravam sua mente como estacas afiadas. Marcos estava à beira de um colapso, mas antes que pudesse reagir, algo dentro dele se quebrou. Ele caiu de joelhos, incapaz de suportar o peso do terror que o cercava. A verdade que ele havia descoberto era insuportável. O cemitério não era apenas um lugar de descanso para os mortos. Era um portal, um caminho para algo muito mais sombrio e maligno, algo que agora clamava por sua alma. O que Marcos descobriu naquela noite selou seu destino de uma vez por todas. Ele havia feito a escolha de confrontar o desconhecido e agora estava pagando o preço. Mas a história ainda não acabou. O que acontecerá a seguir? Se você tiver coragem, continue assistindo para descobrir. Inscreva-se no canal Sombras do Além para mais histórias que desafiam a sanidade e compartilhe este vídeo com aqueles que têm coragem de enfrentar os mistérios mais sombrios. Mas lembre-se, uma vez que você desce as escadas para o desconhecido, não há como voltar atrás. Marcos desceu os últimos degraus da escada, sentindo o peso esmagador da escuridão ao seu redor. A câmara subterrânea em que ele se encontrava parecia existir em uma dimensão diferente, onde o tempo e a realidade se desintegravam diante de seus olhos. O ar era denso, quase palpável, como se estivesse respirando a própria essência do medo. A luz fraca que emanava das paredes de pedra dava ao ambiente uma tonalidade doentia, como se tudo ao redor estivesse contaminado por uma força maligna. O altar no centro da câmara pulsava com uma energia que fazia seu coração bater em um ritmo descompassado, cada batida ecoando como um tambor de guerra dentro de sua mente. As sombras ao redor do altar não eram simples ilusões de luz. Elas tinham uma presença tangível, quase sólida, que se movia com propósito, como predadores cercando sua presa. Marcos podia sentir os olhos invisíveis dessas entidades fixados nele, observando cada movimento, cada respiração. Ele estava completamente vulnerável, como um cordeiro sendo conduzido ao abate. Mas havia algo mais naquela câmara, algo que ele ainda não conseguia ver, mas podia sentir em cada fibra de seu ser. Uma presença antiga, vasta e incompreensível, que parecia se manifestar através das próprias paredes, sussurrando segredos que não eram destinados aos ouvidos humanos. Com passos hesitantes, Marcos se aproximou do altar. A estatueta que ele havia encontrado dias antes agora parecia viva, pulsando com uma energia que emanava um calor maligno. As inscrições, que antes eram apenas marcas na pedra, agora brilhavam com uma luz infernal, projetando sombras distorcidas nas paredes da câmara. Ele sentia como se a própria estatueta estivesse observando-o, avaliando sua coragem, ou talvez seu desespero. Cada passo que ele dava em direção ao altar fazia o ar ao seu redor parecer mais pesado, como se estivesse caminhando através de um mar de escuridão líquida. Ao chegar perto do altar, Marcos sentiu uma onda de frio intenso percorrer seu corpo. Era como se a própria morte estivesse ao seu lado, sussurrando em seu ouvido. A câmara pareceu se contrair, como se as paredes estivessem se fechando lentamente sobre ele, aprisionando-o em um espaço cada vez menor. Marcos estendeu a mão trêmula para a estatueta, sentindo o medo pulsar em suas veias. Mas, ao tocá-la, uma explosão de imagens invadiu sua mente. Ele viu visões de uma época distante, de rituais antigos realizados naquele mesmo lugar, onde sacrifícios eram feitos para apaziguar forças que não deveriam ser despertadas. Ele viu rostos contorcidos de dor e terror, almas presas em um ciclo interminável de tormento, clamando por libertação. O toque da estatueta
parecia puxá-lo para dentro de si, como um vórtice sugando sua própria essência. As sombras ao redor começaram a se aproximar, movendo-se em um ritmo hipnótico, como se estivessem dançando ao som de uma música silenciosa que só elas podiam ouvir. Marcos sentia a presença dessas entidades cada vez mais próxima. Sentia o frio de suas presenças passar por sua pele como um vento gélido de inverno. Ele tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se raízes invisíveis estivessem segurando-o no lugar. O terror que ele sentia era absoluto, consumindo cada pensamento, cada fragmento de sua sanidade. Então, a revelação final veio como um golpe esmagador. A estatueta não era apenas um artefato, ela era um selo, uma prisão para algo muito mais antigo e terrível, algo que agora estava prestes a ser liberado. Marcos sentiu uma presença se manifestar no centro da câmara, uma entidade que emergiu das sombras como uma maré negra. Ela não tinha forma definida. Era uma escuridão viva, uma ausência de luz que parecia devorar tudo ao seu redor. Os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores, e a mente de Marcos foi inundada por uma cacofonia de vozes que clamavam por vingança, por justiça, por destruição. A entidade se aproximou, e Marcos sentiu sua alma ser puxada para a escuridão. Ele estava diante de algo que não podia ser compreendido, algo que existia além das limitações do mundo físico. Era o puro mal, uma força primitiva que habitava os pesadelos mais profundos da humanidade. A câmara começou a tremer e as paredes pareciam desmoronar ao seu redor, como se a própria realidade estivesse se desfazendo. Marcos estava à beira de ser consumido pela entidade, sua alma prestes a ser devorada por aquela escuridão eterna. Mas então, em um momento de desespero absoluto, Marcos encontrou uma força dentro de si que ele não sabia que possuía. Ele puxou a estatueta do altar com toda a força que lhe restava e, com um grito de agonia e determinação, a lançou contra a parede da câmara. A estatueta se despedaçou em 1000 pedaços e a câmara foi tomada por uma explosão de luz e som que o atirou contra o chão. As sombras recuaram, gritando em fúria e dor, enquanto a entidade se desvanecia, sendo puxada de volta para o abismo de onde havia emergido. Quando Marcos recobrou a consciência, a câmara estava silenciosa, as sombras haviam desaparecido e a estatueta estava destruída. Mas ele sabia que o mal que havia enfrentado não estava derrotado. Ele havia apenas contido a entidade, selando-a novamente nas profundezas. Marcos se levantou, sentindo cada osso do seu corpo doer, mas sabendo que havia sobrevivido a algo que nenhum homem deveria ter que enfrentar. Ele subiu a escada de pedra, cada passo mais difícil que o anterior, e quando finalmente emergiu no cemitério, o ar fresco da noite nunca pareceu tão acolhedor. Mas a paz era ilusória. Ele sabia que o cemitério nunca mais seria o mesmo e que a escuridão que havia enfrentado ainda estava lá, aguardando o momento certo para retornar. Marcos olhou uma última vez para o túmulo, agora selado para sempre, e saiu do cemitério sem nunca olhar para trás. Mas, mesmo ao sair, sabia que jamais escaparia do que havia visto. A noite estava mais fria, e o silêncio que antes o confortava agora o enchia de medo. Ele havia sobrevivido, mas a que custo? E o que faria com o conhecimento de que havia algo nas profundezas da terra que não deveria ser perturbado? Marcos jamais seria o mesmo. E, mesmo tendo escapado daquela noite, sabia que a escuridão o seguiria para sempre. Fique atento, pois histórias como esta são raras e perigosas. E se você tiver coragem para mais, inscreva-se no canal Sombras do Além para acompanhar mais relatos que desafiam sua sanidade.
compartilhe este vídeo com aqueles que se atrevem a encarar o desconhecido, mas lembre-se, algumas histórias não devem ser ouvidas. Algumas portas não devem ser abertas. E às vezes, o preço por descobrir a verdade é alto demais para ser pago. Marcos estava à beira da loucura. Após o confronto com a entidade na câmara subterrânea, sua mente se tornou um campo de batalha entre o medo paralisante e a necessidade desesperada de compreender o que havia acontecido. No entanto, ele sabia que a verdade estava muito além de sua compreensão. O que ele havia libertado naquela noite era algo antigo, algo que não pertencia ao nosso mundo. E agora, essa verdade sombria começava a se revelar de maneira devastadora. O terror não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Naquela noite, enquanto tentava se recompor em sua humilde casa, Marcos começou a perceber que não estava sozinho. A escuridão do quarto parecia ganhar vida, pulsando com uma presença maligna. Ele sentia como se os olhos invisíveis da entidade ainda estivessem sobre ele, observando cada movimento, cada pensamento. Quando finalmente conseguiu adormecer, foi atormentado por pesadelos terríveis, visões de rostos desfigurados e corpos contorcidos, todos sussurrando seu nome em um lamento incessante. Marcos acordava a cada noite, coberto de suor frio, o coração batendo descontroladamente, como se estivesse fugindo de algo que jamais poderia ser visto. As noites se tornaram insuportáveis. Marcos começou a ver sombras espreitando nos cantos de sua visão, formas humanoides que pareciam se mover com uma intenção perversa. Ele sabia que essas sombras não eram frutos de sua imaginação. Elas eram reais, manifestações da entidade que ele havia libertado. A sensação de ser observado se intensificava a cada momento, e o cemitério, que antes era seu refúgio, agora se transformava em um campo minado de terrores invisíveis. O silêncio, que antes lhe trazia paz, agora era carregado de ameaças. Cada som parecia uma armadilha prestes a se fechar sobre ele. Mas o verdadeiro horror veio com a revelação. Marcos decidiu voltar ao cemitério, impulsionado por uma força que ele mal conseguia controlar. Ele precisava entender o que havia libertado, e a única maneira de fazer isso era enfrentar novamente o local onde tudo começou. Ao caminhar entre as lápides, ele notou que o cemitério estava diferente. As árvores estavam mais retorcidas, as sombras mais densas, e o ar parecia vibrar com uma energia maligna. Ele sentia que o próprio solo estava vivo, pulsando com a presença da entidade. Cada passo que dava era acompanhado por um sussurro, um eco distante que parecia vir das profundezas da terra. Ao se aproximar da câmara subterrânea, que ele havia jurado nunca mais visitar, Marcos sentiu um medo esmagador tomar conta de seu corpo. Mas a necessidade de entender o que havia acontecido era mais forte. Ele sabia que estava arriscando sua própria sanidade, mas a curiosidade e o terror o empurravam adiante. Quando finalmente chegou ao túmulo que ele havia aberto, percebeu que a terra ao redor estava perturbada, como se algo houvesse se movido ali durante a noite. O túmulo estava selado, mas ele sentia que a entidade não estava mais confinada. Ela estava livre. E o cemitério agora era seu domínio. Ao abrir o túmulo mais uma vez, Marcos se deparou com uma visão aterradora. A câmara subterrânea havia mudado. As paredes, que antes eram de pedra fria, agora estavam cobertas de símbolos antigos, escritos em uma língua que ele não conseguia ler, mas que emanavam uma luz fraca e sinistra. No centro da câmara, onde antes havia encontrado a estatueta, agora havia uma figura sombria, uma presença que parecia absorver toda a luz ao seu redor.
Era a entidade agora manifestada em uma forma mais tangível. Uma escuridão viva que pulsava com uma energia maligna. Marcos sentiu seu corpo congelar de medo. A entidade se moveu, aproximando-se lentamente, e com cada passo que dava, o chão tremia. Ela não tinha um rosto, apenas uma sombra densa e pulsante. Mas Marcos podia sentir o ódio e a dor que emanavam dela. Ele sabia que estava diante de algo muito além de sua compreensão, uma força que havia sido despertada e que agora exigia vingança. A entidade não se comunicava com palavras, mas Marcos podia entender seus pensamentos, sentir sua presença dentro de sua mente, como uma tempestade de terror e desespero. Foi então que a entidade revelou sua verdadeira natureza. Ela era antiga, muito mais antiga do que o próprio cemitério, uma força que havia sido aprisionada pelos antigos habitantes daquele lugar, selada nas profundezas, para que nunca mais pudesse atormentar os vivos. Mas, ao encontrar a estatueta e libertá-la, Marcos havia quebrado o selo que mantinha a entidade confinada. Agora, ela estava livre, e seu único desejo era trazer destruição e morte para todos que ousassem cruzar seu caminho. Marcos percebeu, horrorizado, que ele havia se tornado o novo guardião da entidade, condenado a viver atormentado por ela até o fim de seus dias. A revelação foi um golpe devastador. Marcos tentou recuar, mas a entidade estendeu um braço feito de sombras, agarrando-o com uma força impossível de resistir. Ele sentiu sua alma ser puxada, como se estivesse sendo arrancada de seu corpo. A dor era insuportável, um sofrimento que ia além do físico, penetrando em sua mente e em sua alma. Ele sabia que estava sendo punido por seu erro, por ter libertado algo que nunca deveria ter sido despertado. E agora, no último momento, quando tudo parecia perdido, Marcos encontrou uma pequena faísca de resistência dentro de si. Com uma força sobre-humana, ele conseguiu se soltar do abraço mortal da entidade e correu desesperadamente para fora da câmara. Ele sabia que não podia derrotá-la, mas talvez pudesse contê-la novamente. Usando as últimas forças que lhe restavam, ele empurrou a tampa de pedra do túmulo de volta, selando a câmara uma última vez. O cemitério voltou ao silêncio, mas Marcos sabia que não estava seguro. A entidade estava contida, mas não destruída. E agora, ela estava conectada a ele, seguindo-o em seus pesadelos, esperando o momento certo para retornar. A história de Marcos não termina aqui. Ele sobreviveu, mas à custa de sua própria sanidade. Agora, ele vive atormentado, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos, sempre com a sombra da entidade ao seu lado. E o cemitério, que antes era seu refúgio, agora é um lugar amaldiçoado, evitado por todos que conhecem sua história. Marcos sabe que a entidade um dia voltará, e quando isso acontecer, ele estará esperando. Mas até lá, ele vive em constante medo, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando o retorno das sombras. Se você se atreve a enfrentar o desconhecido, inscreva-se no canal Sombras do Além para mais histórias que desafiam sua coragem. Compartilhe este vídeo com aqueles que têm coragem suficiente para encarar o terror de frente. Mas lembre-se, às vezes, a curiosidade pode ser fatal, e alguns segredos são perigosos demais para serem descobertos. O pesadelo de Marcos estava longe de acabar. Mesmo após selar novamente o túmulo e conter a entidade, ele sentia que algo terrível ainda estava à espreita. Os dias que se seguiram ao seu confronto com o mal foram preenchidos com um silêncio sinistro, mas a paz que ele tanto desejava parecia cada vez mais distante. A escuridão que ele havia enfrentado
não desapareceu. Ao contrário, parecia estar se infiltrando lentamente em sua vida, como uma sombra persistente que se recusava a ser dispersada pela luz do dia. O cemitério, que antes era seu refúgio, agora se tornara um lugar de constante ameaça, onde o perigo se escondia em cada canto, esperando o momento certo para se manifestar. Marcos tentou voltar à sua rotina, mas nada era mais como antes. A sensação de ser observado nunca o abandonou, e ele começou a notar pequenas mudanças ao seu redor, como se o próprio cemitério estivesse reagindo ao que ele havia feito. As árvores, antes imóveis e silenciosas, agora pareciam sussurrar quando o vento passava por suas folhas. As lápides, algumas das quais tinham permanecido em seus lugares por séculos, estavam ligeiramente deslocadas, como se algo as estivesse empurrando de baixo para cima. E, o mais perturbador de tudo, ele começou a ver marcas na terra, como se garras invisíveis tivessem arranhado o solo ao redor dos túmulos. Foi em uma dessas noites, enquanto Marcos caminhava entre as lápides, que ele percebeu que o cemitério estava tentando lhe enviar uma mensagem. Os sussurros que ele ouvia não eram apenas o vento. Eram vozes, fracas e distantes, mas inconfundivelmente humanas. Pareciam vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando pelo ar pesado da noite. Marcos tentou ignorá-las, mas elas se tornaram cada vez mais insistentes, como se estivessem se aproximando. Ele sabia que algo estava tentando se comunicar com ele, algo que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Ele estava aterrorizado, mas a curiosidade mórbida o impeliu a seguir aquelas vozes. As vozes o guiaram até o túmulo que ele havia selado, mas desta vez ele não estava sozinho. Enquanto se aproximava, ele viu figuras sombrias ao redor do túmulo. Eram sombras, mas não como aquelas que ele havia enfrentado antes. Estas pareciam mais definidas, quase humanas, mas seus rostos estavam distorcidos, como se a dor e o sofrimento tivessem deformado suas feições. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha, enquanto as sombras se voltavam para ele, seus olhos vazios fixados em seu rosto. Elas não se moviam, apenas o observavam, como se estivessem esperando por algo. O ar ao redor do túmulo era sufocante, carregado de uma sensação de morte iminente. Marcos se aproximou cautelosamente, seus pés afundando no solo macio. As sombras ao seu redor pareciam se aproximar, cercando-o lentamente. Ele sentia que estava prestes a ser tragado por aquele lugar, como se o próprio cemitério estivesse tentando puxá-lo para dentro de sua escuridão. Foi então que ele percebeu o verdadeiro terror da situação. As vozes que ele ouvia não eram apenas ecos do passado, eram os gritos das almas aprisionadas pela entidade que ele havia libertado. Elas estavam presas, condenadas a vagar eternamente pelo cemitério, incapazes de encontrar paz. Marcos caiu de joelhos diante do túmulo, seu corpo tremendo de medo. As vozes ao seu redor se tornaram mais altas, desesperadas, como se estivessem implorando por ajuda. Ele sabia que não podia ignorá-las, mas também sabia que não havia nada que pudesse fazer para libertá-las. As almas estavam presas, e ele era o culpado por sua agonia contínua. O peso dessa realização era esmagador, e Marcos sentiu sua sanidade começar a desmoronar. Ele estava sozinho, cercado por sombras e gritos que nunca cessariam. O cemitério, uma vez um lugar de descanso, havia se tornado um purgatório para aquelas almas atormentadas. No entanto, havia algo mais, algo que Marcos ainda não havia percebido. As sombras ao redor do túmulo começaram a se mover novamente, mas desta vez de uma maneira diferente. Elas estavam se afastando,
recuando para as profundezas do cemitério. Marcos sentiu um impulso inexplicável de segui-las, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Ele se levantou, ainda trêmulo, e começou a caminhar na direção em que as sombras iam, seus passos pesados e incertos. As vozes continuavam a ecoar em sua mente, mas agora eram mais calmas, quase sussurradas, como se estivessem tentando lhe dizer algo importante. As sombras o levaram até uma parte do cemitério que ele raramente visitava, um canto esquecido, onde as lápides eram tão antigas que as inscrições já estavam completamente apagadas. Ali, no meio das tumbas em ruínas, Marcos encontrou algo que fez seu sangue gelar. Era uma lápide, mais antiga do que qualquer outra no cemitério, e ao redor dela, marcas no solo indicavam que algo havia sido recentemente removido. Marcos sentiu uma onda de terror tomar conta de seu corpo, enquanto compreendia o que estava vendo. A estatueta que ele havia encontrado, o artefato que havia libertado a entidade, não havia sido colocado naquele túmulo por acidente. Ela era um selo, uma prisão destinada a conter o mal que ele agora enfrentava. A revelação foi devastadora. Marcos percebeu que, ao remover a estatueta, ele havia quebrado o único vínculo que mantinha a entidade presa. As sombras que o seguiam, as almas atormentadas que sussurravam em seu ouvido, eram as vítimas dessa entidade, presas por séculos em um ciclo interminável de dor e sofrimento. E agora elas estavam tentando avisá-lo, tentando guiá-lo para restaurar o selo que ele havia destruído. Mas era tarde demais. A entidade estava livre, e sua influência se espalhava como uma doença pelo cemitério, corrompendo tudo ao seu redor. O desfecho da história de Marcos é tão sombrio quanto o começo. Ele sabia que não poderia desfazer o que havia feito, mas também sabia que não podia fugir do que havia libertado. As sombras ao seu redor começaram a se desvanecer, suas vozes se tornando cada vez mais distantes, até que tudo o que restou foi o silêncio mortal do cemitério. Marcos ficou ali sozinho, diante da lápide antiga, sentindo a escuridão se fechar ao seu redor. Ele havia sobrevivido ao encontro com a entidade, mas a um custo terrível. Agora, ele era o guardião do mal, condenado a viver em um estado constante de medo e vigilância, sabendo que a entidade retornaria e que ele seria o primeiro a sentir sua fúria. O cemitério, agora um lugar amaldiçoado, tornou-se o túmulo final de Marcos, um lugar onde a luz do sol nunca mais parecia brilhar com a mesma intensidade. E as pessoas que antes visitavam o cemitério começaram a evitá-lo, murmurando sobre o homem solitário que vagava entre as lápides, sempre com os olhos fixos no chão, como se procurasse algo que havia perdido. Mas Marcos sabia a verdade. Ele sabia que o mal ainda estava lá, esperando pacientemente. E ele sabia que um dia as sombras retornariam, trazendo consigo a escuridão eterna. Se você se atreve a conhecer mais segredos sombrios e histórias que desafiam sua coragem, inscreva-se no canal Sombras do Além e prepare-se para enfrentar o desconhecido. Compartilhe este vídeo com aqueles que têm a audácia de encarar o terror de frente. Mas lembre-se, alguns segredos são melhor deixados enterrados e algumas histórias não devem ser contadas, porque o preço por descobrir a verdade pode ser sua própria alma. Marcos estava no limite de sua sanidade. Após semanas de encontros aterrorizantes, sua vida se transformara em um ciclo interminável de pesadelos e medo constante. O cemitério, antes um local de melancolia e respeito, havia se tornado um purgatório, um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos havia sido irrevogavelmente quebrada. Agora, cada sombra
parecia esconder um segredo. Cada lápide parecia contar uma história que Marcos preferiria nunca ter ouvido. Ele sabia que não podia continuar assim, mas também sabia que fugir não era uma opção. A entidade que ele havia libertado estava ligada a ele, de uma maneira que ele ainda não compreendia totalmente. Ele estava preso em um jogo macabro, e a única saída parecia ser encarar o terror de frente. Mas havia algo que Marcos ainda precisava fazer. Ele sabia que não poderia simplesmente aceitar seu destino sem tentar de alguma forma redimir seus erros. Foi então que decidiu registrar o que havia acontecido. Se ele não sobrevivesse ao que estava por vir, pelo menos deixaria para trás um relato, um aviso para aqueles que viessem depois dele. Sentado em sua pequena casa, rodeado pela escuridão do cemitério, ele começou a escrever, suas mãos trêmulas, mal conseguindo segurar a caneta. A cada palavra, ele sentia o peso de sua própria culpa, mas também uma estranha sensação de paz, como se, ao registrar os eventos, estivesse transferindo uma parte de seu fardo para o papel. Marcos escreveu sobre a primeira vez que encontrou a estatueta, sobre as sombras que o perseguiram e sobre a terrível entidade que havia sido libertada. Ele descreveu em detalhes os sussurros que vinham do túmulo, os rostos desfigurados das almas atormentadas e o frio absoluto que parecia emanar do próprio chão. Ele escreveu sobre o terror que sentiu ao descobrir que havia quebrado o selo que mantinha a entidade presa e sobre o horror de perceber que estava conectado àquela força maligna de uma maneira que ele não conseguia explicar. A cada palavra, ele revivia o pesadelo, mas sentia que era necessário. Se ele ia enfrentar seu destino, queria fazê-lo com a mente clara, sabendo que havia feito tudo o que podia para alertar os outros. Após horas escrevendo, Marcos finalizou seu relato. Ele sabia que havia pouco mais a ser feito. O cemitério estava silencioso, mas ele podia sentir a presença da entidade crescendo, uma escuridão que se aproximava lentamente, como a maré subindo. Ele deixou o relato em cima de sua mesa, sabendo que, se ele não sobrevivesse à noite, alguém, eventualmente, encontraria sua história. Mas o que fazer a seguir? Ele sabia que simplesmente esperar não era uma opção. A entidade estava se aproximando e ele precisava tomar uma atitude. Então, uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia terrível, mas que poderia ser sua única chance. Marcos decidiu que a única maneira de enfrentar a entidade seria voltar à câmara subterrânea, ao lugar onde tudo começou. Ele acreditava que se pudesse selar o túmulo de maneira definitiva, talvez pudesse conter a entidade novamente, ou pelo menos comprar tempo. Mas para isso, ele precisaria enfrentar seus piores medos, encarar a escuridão diretamente e desafiar o mal que havia sido libertado. Com uma lanterna na mão, Marcos deixou sua casa e se dirigiu ao cemitério. A noite estava particularmente escura e o ar era pesado, como se o próprio ambiente estivesse carregado de malícia. As sombras pareciam se estender por todo o cemitério, formando um labirinto de escuridão que tornava cada passo um desafio. Mas Marcos estava decidido. Ele sabia que essa poderia ser sua última chance de corrigir o erro que havia cometido. Cada passo em direção à câmara subterrânea era um esforço monumental. Cada respiração parecia puxar o ar pesado de dentro de um túmulo. Ao chegar ao túmulo selado, Marcos sentiu a presença da entidade mais forte do que nunca. O ar ao redor tremia e a própria terra parecia pulsar sob seus pés. Ele sabia que estava prestes a enfrentar algo muito além de sua compreensão.
mas não tinha escolha. Ele começou a empurrar a tampa de pedra com todas as suas forças. O som da pedra raspando contra a terra, ecoando como um grito em meio ao silêncio mortal do cemitério. Quando finalmente conseguiu abrir a entrada, o cheiro de podridão o atingiu com força, e ele teve que lutar para não vomitar. Lá embaixo, a escuridão esperava, profunda e insondável. Marcos desceu pela escada de pedra, cada degrau ecoando com o som oco de sua queda. A câmara subterrânea estava mais escura do que ele se lembrava, e a luz fraca de sua lanterna mal conseguia penetrar a escuridão. Ao chegar ao fundo, ele viu que a câmara havia mudado. As paredes estavam cobertas de símbolos que brilhavam com uma luz fraca e pulsante. E no centro, onde antes havia um altar, agora havia um abismo, um buraco profundo que parecia levar ao próprio coração da terra. A entidade estava lá, invisível, mas inconfundivelmente presente. Marcos podia senti-la, uma força esmagadora que o pressionava de todos os lados, sugando o calor de seu corpo e a sanidade de sua mente. Mas ele sabia que não poderia desistir. Com as mãos trêmulas, Marcos começou a colocar as pedras de volta no lugar, tentando selar o abismo de qualquer maneira que pudesse, mas a entidade não ficaria parada. A escuridão ao redor dele começou a se mover, formas espectrais emergindo das sombras, avançando lentamente em sua direção. Ele sentia o frio de suas presenças, ouvia os sussurros e gritos que enchiam o ar. Sua mente estava à beira do colapso, mas ele continuou, tentando bloquear o abismo, lutando contra a força invisível que parecia puxá-lo para dentro. Foi então que a entidade finalmente se revelou. Do abismo emergiu uma figura formada de pura escuridão, uma ausência de luz que parecia devorar tudo ao seu redor. Marcos não conseguia ver um rosto, mas sentia os olhos da entidade fixados nele, penetrando em sua alma. A entidade avançou, e Marcos sentiu uma dor indescritível, como se sua própria essência estivesse sendo arrancada de seu corpo. Ele sabia que não poderia resistir por muito mais tempo, mas em um último ato de desespero, ele jogou a lanterna no abismo, a luz fraca sendo rapidamente engolida pela escuridão. A câmara foi tomada por uma explosão de sombras e luz, e Marcos foi lançado contra a parede, com uma força que quase o quebrou. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A dor em seu corpo era insuportável, mas ele sabia que a entidade havia sido temporariamente contida. O abismo havia sido selado. Mas a que custo? Marcos sentia que algo dentro dele havia se quebrado, algo que nunca poderia ser reparado. Ele sabia que havia conseguido, mas também sabia que o mal que ele havia enfrentado nunca seria completamente destruído. Com grande esforço, Marcos subiu as escadas de pedra e saiu da câmara. O cemitério estava silencioso, mas o ar estava diferente. Ele havia conseguido conter a entidade, pelo menos por enquanto, mas sabia que não havia como escapar do que havia feito. A entidade estava ligada a ele, e um dia retornaria. Mas por agora, o cemitério estava em paz, e as sombras que o seguiam haviam desaparecido. Marcos sabia que não poderia mais ficar ali. Ele precisava partir, deixar o cemitério e tudo o que havia acontecido para trás. Mas sabia que onde quer que fosse, o terror o seguiria. Ele deixou o cemitério, seu coração pesado, com o conhecimento de que o mal que ele havia enfrentado ainda estava lá, esperando pacientemente por sua próxima oportunidade. Ele sabia que a paz que havia alcançado era temporária e que as sombras voltariam mais fortes do que nunca. Mas, por agora, ele estava livre, pelo menos por um tempo. A entidade havia sido contida, mas não destruída.
E Marcos sabia que, onde quer que fosse, carregaria a escuridão consigo. Enquanto ele caminhava pela estrada deserta, o silêncio do cemitério ainda ecoava em seus ouvidos. Marcos estava só, mas sabia que não estava realmente sozinho. A escuridão que ele havia enfrentado sempre estaria com ele, uma sombra invisível que seguiria seus passos até o fim de seus dias. Ele sabia que um dia as sombras voltariam, e quando isso acontecesse, ele estaria pronto. Mas até lá, ele viveria com o peso de sua culpa e o conhecimento de que havia tocado algo que nunca deveria ter sido despertado. E assim termina a história de Marcos, um homem que enfrentou o terror e sobreviveu, mas a um custo terrível. Se você se atreve a ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal Sombras do Além. Compartilhe este vídeo com aqueles que têm coragem suficiente para enfrentar o desconhecido. Mas lembre-se, algumas histórias são perigosas demais para serem contadas e algumas verdades são melhor deixadas enterradas. O preço por descobrir a verdade pode ser alto demais para qualquer um suportar.